Bom, vamos falar da cura. Para que serve a cura? A cura, ela vem para aliviar, equilibrar nossas dores internas. Por que ela é essencial para o nosso processo de vida? Porque a cura, ela limpa não só o seu ser interno, mas ela vai muito mais além daquilo que você possa imaginar. Talvez você hoje não consiga compreender que você é manifestação de tudo que vem atrás de você. Numa das aulas eu expliquei sobre a nossa relação sistêmica com as pessoas que estão dentro e próximas da nossa família. Que existe uma hierarquia atrás de nós. Mais além dos nossos pais, dos nossos avós, nós viemos carregando processos da sociedade e muito mais além da sociedade. Imaginem a primeira mulher que veio para o mundo e assim indo até aqui. Então, nós somos manifestação de tudo isso e carregamos tudo isso dentro de nós. Apesar da gente não acreditar sobre isso, isso realmente existe. A cura, ela vai te fazer sentir leveza e tirar aquele peso. Eu senti realmente o poder da cura quando, em 2024, eu perdi um amigo meu, um grande amigo meu, o Sandro, que ele morreu com câncer. E o Sandro ele é uma pessoa maravilhosa, um cara que não sabia dizer que não, que sempre estava auxiliando todas as pessoas possíveis, que abria a mão da sua vida em prol da vida dos outros. E foi o que realmente aconteceu, porque ele faleceu. O câncer que ele teve, ele começou com uma dor nas costas. E a doença, ela foi indo, e aquela dor durante anos se manifestando, porém, aos poucos sendo intensa, chegando ao ponto de tomar morfina e a dor não passar, e aí receber a notícia que ele estava com câncer. Nós sabemos que as enfermidades, elas vêm através do emocional, mas nós não queremos aceitar isso, principalmente o câncer. Então, quando você opta por se curar, você só não está fazendo um processo de autoconhecimento interno na sua alma, na sua essência, no seu coração sobre você, e sim limpando todas essas vertentes, todos esses canos que vêm com energias de outras pessoas que fazem parte do seu sistema sistêmico. Eu quero dizer que até o que a sua avó sentia, você pode sentir hoje. Você é manifestação disso. E quando você opta por ressignificar, restaurar essas relações, você limpa esse campo energético de uma forma que te faz ficar mais leve. A cura, ela é um processo que é físico, ao qual eu comentei atrás, que é um processo de você trabalhar uma vida mais saudável, cuidar do seu corpo, do seu alimento, aquilo que você come. Não adianta você buscar uma vida de esportes ou práticas se você não se alimenta saudavelmente, você não traz os nutrientes. E quando eu falo de alimentos saudáveis, é até a própria energia. Imagina que o tomate que chega na sua casa, ele passou pela mão de quantas pessoas? Imagina que a pessoa que está colhendo lá os tomates, ela esteja lá colhendo os tomates, arrancando das árvores, dizendo, olha, tomara que a pessoa tenha diarreia, tomara que a pessoa passe mal. É uma energia que vem. Você acredita nisso? Você acredita que se hoje você for fazer um bolo e você colocar a energia mais negativa que tiver esse bolo, ele vai sair maravilhoso como de uma confeitaria? Ou se você realmente colocar todo o seu amor, o seu empenho, a sua dedicação, sua energia positiva, esse bolo não vai sair bem melhor. Vai te trazer uma estrutura de um bolo delicioso, aquele bolo que a gente até fala, é o bolo da vovó. Por que o bolo da vovó tem esse sentimento? Porque as avós faziam aquilo com o maior prazer.
Então, você tem que fazer as coisas da sua vida com o maior prazer, principalmente são para você. Não é você cozinhar para todo o povo que está na sua casa. Eu vou pôr aquele prato bonito na mesa quando receber visita. Então eu uso o prato quebrado. Não, não é assim que funciona. Então você ter uma vida saudável no contexto geral é o primeiro pilar de cura. Vida saudável física, tudo que é corpo físico. Físico treino, físico de se alimentar, físico nas ações. Depois tem a cura mental e emocional, que é aquela que trabalha os traumas, as dores. E nós temos o hábito, que eu já tive também, de falar assim, fulano tá assim porque não deu valor para os pais que trabalhavam a vida toda e deram o melhor para essa pessoa. Você não sabe se essa pessoa que estava lá, ela recebeu o amor que ela merecia. Você não sabe se essa pessoa, de repente a mãe acolheu ela todas as noites. A filosofia ou a espiritualidade que eu sigo hoje, né, que eu sou convicta, que eu falei já, que eu sou discípula do mestre Gabriel, que era um seringueiro que trabalhava com a medicina, com a ayahuasca. O mestre Gabriel, ele ensina que a gente não pode sair contando a história dos outros, assim, a nossa história. Que se você está contando a vida dos outros, você está contando fuxico, está dando fofoca. Isso não é legal. Então, uma parte do processo de cura é sim acessar os nossos traumas e sem caracterizar ele como maior ou pior. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem esse hábito de falar da nossa vida e, sei lá, de repente, muitas das vezes colocar a nossa vida como a pior do mundo, né? E deixar nosso cenário mais triste do que ele já era. E a gente precisa entender que, primeiro, empatia é uma coisa que não existe. Essa palavra, ela é muito pontual, porque você nunca vai poder se colocar no lugar do outro. Não existe isso. Você nunca vai conseguir acessar exatamente a dor, os traumas, as tristezas da outra pessoa. Não tem como. Quem fala que existe isso é mentira, não tem como. Nem que você sente hoje no colo do outro e faz assim, me dá seus problemas, você não vai sentir o que a dor que essa pessoa está sentindo. Ao mesmo com você. Ninguém vai sentir aquilo que você sente. Ninguém tá na sua pele, no seu corpo para falar assim, olha, eu sei pelo que essa pessoa tá passando, eu já vivi o mesmo. Não. Cada um pode até ser situações similares, porque nós estamos numa vida em sociedade, todo mundo casa, se separa, se divorcia, a pessoa morre, tudo bem. Mas o sentimento, o emocional, não tem como, esquece. Então, esse processo de acessar o trauma é para acessar a tristeza, não para traumatizar a tristeza. Por quê? Porque a gente tem esse hábito e a gente se vitimiza. E nessa parte de se colocar no patamar de vítima da história, a gente não se cura. E a gente fica lá sempre, ai meu Deus, porque meu pai me fez isso, a minha mãe me fez isso, o vizinho, o cara que fez tudo bem. Dói. Eu sei, eu passei por muitas coisas. Só que nós estamos numa vida adulta. E a infantilidade ficou para trás. E se você quer se curar, você tem que parar de vitimismo. E parar de achar as coisas ruins e parar de falar do outro. Parar de se preocupar com a vida do outro e acessar o que é seu e ficar com o que é seu. Eu já falei isso na outra aula. Então é muito importante você não se pôr nesse papel de vítima. Eu vou te falar um exemplo. As pessoas mais velhas, principalmente nossos avós, eles vão muito no médico, certo? Quem conhece aquela vovó, aquele vovô, aquela vizinha mais velha que vive indo no médico e sempre tá com algum problema? Por que essa pessoa não se cura? Porque ela é diabética? Porque ela tem uma doença incurável ou porque ela não quer se curar? Por que ela não quer se curar? Porque ela quer atenção. Toda vez que essa vovozinha, esse vovô vai no médico, ela tem atenção, não só do médico, dos filhos. Porque a filha se preocupa com ela que tá lá no médico, que vai tomar remédio, vai se entupindo de medicações e vai marcar outra consulta, porque agora a dor apareceu em outro lugar. E a ferida não quer, porque ele não quer nem ela quer se curar.
porque precisa dessa pessoa que fica em cima o tempo inteiro, porque ela se sente sozinha. Por que essa avó e esse vovô se sentem sozinhos? Porque tem falta de amor próprio. Unicamente por isso. Porque a pessoa que chega plena, tem uma consciência, se curou emocionalmente, obviamente que ela vai querer uma visita, ela quer os filhos na casa dela. Mas não para que os filhos fiquem o tempo inteiro em cima, a pessoa ser o tempo inteiro bajulada, a pessoa sempre está com problema. Vovô e a vovó não param de sair do médico, isso quando não estão internados. E aí tem todo o deslocamento da família, porque requer daquele autocuidado, aquele processo todo. A pessoa acessa o estatuto do idoso, que está lá escrito que o filho tem que se deslocar na casa do pai. Não é o idoso que tem que estar indo morar na casa do filho. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Que tipo de velhice você quer ter? Uma velhice amarga. Uma velhice de vitimismo, de dor, de tristeza, que as pessoas sempre têm que estar constantemente te bajulando. E você nunca estará bem. E será que realmente essa velhice hoje não está ali orbitando dentro de você? Você não é o tipo de pessoa que tem traumas, tem tristeza, tem dores, mas sempre vive nesse processo? E aí a gente entra no processo da depressão, da ansiedade, que a maioria das pessoas sofrem disso. A ansiedade é um processo depreciativo da própria mente, das próprias dores, do medo. Qual é o maior medo das pessoas? Não é a morte, é a vida, é viver. As pessoas estão andando parecendo zumbis, mortos-vivos, tendo rotinas que não estão satisfeitos, não estão bem e vivendo nessas vidas que não se encaixam, porque não querem se curar. Então, quando você acessa seus traumas, você facilita a sua jornada e você manifesta o seu eu interior para você ressignificar lá atrás a sua vida e se perdoar perdoar as pessoas que te fizeram algum dano e que inconscientemente não sabiam o que estavam fazendo e te feriram. Então, o perdão é um dos maiores pilares da vida. E no próximo módulo eu vou explicar melhor para vocês. A cura, ela pode ser acessada à espiritualidade, como eu falei lá atrás. A espiritualidade nada mais é do que uma busca pela conexão com o divino. O divino que nós chamamos de Deus. E como Deus, ele se manifesta? Você já parou para pensar na palavra Deus? A palavra Deus, ela é formada por 4 letras. E aqui eu até escrevi para vocês lerem. Deus. Deus significa eu. Quando eu carrego Deus no meu coração, eu começo a entender o poder da espiritualidade. E como seria isso? É conectando com tudo o que o universo entrega para você. E o que ele entrega? Tudo e mais um pouco. Como, por exemplo, muitas das vezes a gente está passando por uma situação que precisa tomar uma decisão. Olhem só, uma decisão é algo muito importante. E a gente não sabe como tomar essa decisão. Porém, eu aprendi com a espiritualidade o que é isso. A palavra decisão, ela é uma cisão. Uma cisão, uma divisão. E como que a gente toma uma decisão? Olhem só. Essa mensagem que eu vou passar para vocês deve ser uma das mais importantes de todas as que eu estou enfatizando aqui. A decisão, ela é uma cisão, uma divisão. Quando a gente divide, a gente precisa fazer uma escolha. Vocês lembram da balança? A balança, ela é dividida por um ferrinho. Vamos colocar aqui a chave. Esse ferrinho apontando para cima, certo? Esse ferrinho se chama fiel. Ele aponta para Deus. E quando a gente toma uma decisão, a gente vai colocar uma situação de um lado e a outra situação do outro, uma de cada lado. E como é que a gente vai decidir? A gente sendo fiel a Deus.
E como é que a gente é fiel a Deus? Com os valores, com a integridade. Quando Jesus nasceu, ele foi guiado pela estrela de Oriente. Todos nós sabemos disso. E os 3 magos, eles foram encontrar a Jesus. E esse encontro, ele se deu através da luz. E a luz, ela é linear. A luz, ela não é circular. A luz, ela não é em zigue-zague. A luz, ela é linear. Toda luz, ela é linear. Então, a estrela de Oriente guiou essa luz até Jesus e os 3 magos foram lá. Então, significa que para nós tomarmos uma decisão, nós temos que estar seguindo um caminho de luz, um caminho de Deus. E aí a gente vai fazer a nossa escolha. E essa é a diferença da espiritualidade. Quando você começa a compreender que você é um ser de luz. Um ser espiritual, um ser de luz, independente da sua religião. E a espiritualidade, ela te conecta com tudo na sua vida. Então, nós estávamos lá, no momento em que você está tomando essa decisão, e de repente, você está ali de olhos fechados e aparece um passarinho. Vem uma ventania, ou começa a chover, ou qualquer manifestação da natureza. Se você está conectado realmente com o meio natural, você vai entender qual é a resposta. Porque tudo que a gente busca está dentro de nós. E Deus, se Deus sou eu, no manifesto, eu vou aprender sobre os sinais. E os sinais, eles aparecem. Só que a gente vive uma vida tão automatizada que a gente não percebe isso. E não dá nem tempo ou espaço dentro de nós para ter paciência, para esperar, sentir e tomar uma decisão. Então, a espiritualidade, ela faz com que você se conecte com todos os pilares da sua vida. E você entender que tudo que acontece, que nada é por acaso. Nada. Não é por acaso que às vezes você tá, pensando em algo e de repente você tá ouvindo tal música. É uma conexão. Não é por acaso que de repente acontece algo e você tá com uma cor, vestindo essa cor. É uma conexão. Porque a natureza é feita de cores. Então, tudo te conecta. Não é por acaso que às vezes você encontra alguém e alguém fala um assunto qualquer, mas faz sentido. Talvez não hoje, mas mais para frente vai fazer sentido se você estiver presente e vigilante. Uma das melhores formas de você se conectar com a espiritualidade é você estar atento às coisas. E a gente não está presente. E por que nós estamos presentes? Porque não nos ensinam e porque a gente vive uma vida tão automatizada que a gente não está presente. Não tem presença. Teve um livro que eu li que é alguma coisa assim como se fosse a última vez. Você já parou para pensar se você passa a sua vida toda fazendo as coisas como se fosse a última vez? Qual é a garantia que você tem que não vai ser só a última vez? Ou não vai ser a última vez daquela pessoa? Você já parou para pensar que se você está com as pessoas da forma mais intensa, livre, tranquila, em paz consigo mesmo, você vai entregar isso para as pessoas que estão perto de você? E essas pessoas automaticamente sempre vão querer a sua presença, porque essa energia, essa espiritualidade é tão boa, tão gostosa que te conecta. E a pessoa, quando tiver na próxima vez, ela fala: nossa, que legal te ver de novo. Nossa, a última vez foi tão bacana. Será que realmente não aconteceria? Lembram quando eu falei de cozinhar na presença? De você fazer aquele bolo como o bolo da vovó? Então faça tudo como se fosse a última vez. Pegue esta prática importante que eu estou falando para você e faça de verdade. Tome banho sentindo o chuveiro quentinho, o seu corpo. Não fique pensando na roupa que você vai colocar. Até porque, de repente, você recebe uma ligação depois e essa roupa que você pensou já nem é a roupa que você vai colocar para esse... Você vai para outro lugar. Para que você quer ficar pensando no futuro?
Quando você estiver cozinhando, cozinhe no momento presente. Faça sua comida da melhor forma possível. Não precisa decorar o prato e fazer um prato gourmet, mas fazer as coisas com qualidade. Para que se apressar tanto? Se a vida é tão curta e a gente não tem um tempo para morrer. A vida, ela é curta. E sabem por que o pensamento de Deus ele é linear? Porque o pensamento do homem ele é horizontal. O homem vive do passado, no presente e lembrando do futuro, querendo o futuro. A gente fica assim, sempre está no passado, trazendo o passado, porque lá atrás aconteceu isso. E o presente, ele é um presente da vida. Estar presente é um presente, é como se você pegasse uma embalagem embrulhada, esse é o seu presente, o seu hoje. Então, se você parar para ter calma e compreender que a vida é no hoje, no agora, que o que você fez ontem não vai voltar, que as coisas que aconteceram no passado já passaram e hoje teu corpo ele emite todos os dias células novas e você tem o poder de mudar, de ressignificar e ter uma vida próspera. O seu amanhã você vai colher ele de uma forma melhor ainda. É esse amanhã que você tem que pensar nesse futuro. E isso é um trabalho de espiritualidade. São todas as bem melhorias que o trabalho de conexão com o teu ser próprio, com a tua espiritualidade vão te entregar. Uma calmaria. A vida é um rio. E você esquece. Tiremos essa palavra. Você merece que a vida flua da melhor forma possível, sendo leve. Então o rio ele flui, o vento ele flui, o sol ele flui. As coisas têm que fluir, tomar o caminho que tem que tomar. Enquanto você ficar sempre segurando as coisas para você, achando que você tem o controle de toda a situação, você não vai resolver nada, porque não é você quem faz isso, não é você que faz juízo de valor da vida dos outros, não é você que controla a vida dos outros. Deixa as coisas fluírem naturalmente. Carrega Deus, esse Deus dentro de você. Você acha mesmo que Jesus fica o tempo inteiro olhando para todo mundo e falando, peraí, olha aqui o que o outro está fazendo de errado. Peraí, vamos começar a criticar, apontar. Você quer se colocar no lugar dele por um dia só? Você já parou para pensar que nós temos que ser conforme imagem e semelhança de Jesus em todos os nossos aspectos? E buscar isso só vai te trazer resultados positivos? E aí você entende o real significado da religião caminhando junto com a espiritualidade. Independente da religião que você tenha, o seu Deus, que é o meu Deus, é o mesmo. Então converse com você mesmo e veja qual é o nível da sua conexão com esse poder superior, com esse poder divino. E se você realmente não se conectar com tudo isso, com as práticas, com o desenvolvimento, autoconhecimento, o seu propósito, com as suas ideias de vida, com o seu sonho, realmente você não vai ter uma vida mais próspera, mais abundante, mais leve, mais divina. E vai limpar esses caminhos todos e você, o melhor de tudo, não trazer enfermidades para dentro do seu corpo. Então, todos os dias, quando você acordar, faça a prática do agradecimento. E não é agradecer só pela vida. Ai, Senhor, agradeço pela vida que eu tenho hoje. É a prática do agradecer por tudo. Agradeça por você enxergar, por você ver, sentir, tocar, caminhar, beijar, comer. Ter a criatividade, a inteligência, ter os olhos. Seu corpo está limpo, sem nenhuma enfermidade. Se você pode andar, poder costurar, dirigir, comer, agradeça por todos os detalhes. Porque quando você agradecer por tudo aquilo que você tem, você vai ficar horas orando e vendo o quanto você tem que ser grato pela sua vida e quanto você se incomoda muitas vezes por coisas que realmente não te fazem falta. Porque quando a gente se preenche de todo esse amor de Deus, esse amor próprio, esse autoconhecimento, toda essa medicina da natureza, da pureza de Deus dentro de nós, a gente não precisa de mais nada.